Senhor essa noite, irmãos. Temos que estar felizes, irmãos. Tem muitas vidas que queriam estar aqui e não podem estar aqui hoje. E nós estamos aqui para comemorar. Vamos até comer bolo hoje. Olha que obra de arte, irmãos. Desde já agradeço nossa irmã Ana Paula, toda a família aí, por este bolo maravilhoso, irmãos. Feito com muito amor e carinho. Hoje eu estou feliz. Ganhei até um porco. Ganhei até um porco. E olha que eu não sou muito, irmãos, de comprar esse negócio de rifa, essas coisas, não. Só quando é por uma boa causa. O que me chamou bastante atenção é que o missionário falou, né, que essa rifa é para ele levantar um dinheiro para ele ir lá no Piauí, se eu não me engano. Quem lembra onde era? Tocantins, né? Tocantins. Para ele ir lá no Tocantins, para ele batizar os pais dele. Então foi por uma boa causa. Nós ajudamos com amor, ajudamos com carinho. E aí Deus fez o quê? Deus, ele nos recompensou. Ele falou dessa rifa aqui no ministério, né? Os irmãos ajudaram de boa vontade e Deus recompensou. E olha só como eu me comprometi. Eu falei assim, ó, quem ganhar esse porco vai ter que fazer um churrasco para a igreja, hein, irmãos? E agora? Agora eu vou ter que cumprir o que eu falei, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, mas olha como Deus é maravilhoso. Já vamos entrar na palavra. Faz muito tempo, desde que abriu esse ministério, que eu falo para minha esposa, Nilma, nós temos que fazer um almoço de ação de graças. E aí veio essa pandemia, né? Veio esses impedimentos todos. E também estava faltando, né, condições para fazer o churrasco. Mas eu sempre tive no meu coração, Nilma, nós vamos fazer o almoço de ação de graças. E agora, irmãos, já tem um porco, né? Então agora tem um porco, tem os irmãos para ajudar, para orar. Então não temos mais nada, né, que nos impeça. Nós já temos de tudo, só não temos desculpa agora para não fazer esse almoço. Mas nós vamos estar orando aí, irmãos. Com certeza Deus vai nos direcionar aí no melhor caminho. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quem é bom de Bíblia aí? Quem sabe o que diz Hebreus capítulo 11? Fala sobre o quê? Glória a Deus. Já leu aí, né? Não, né? Ah, olha só, minha esposa. Fala sobre fé, né, irmãos? Hebreus capítulo 11 fala sobre fé. Se ela errasse, nós íamos ter que aumentar o tempo do estudo bíblico. De 1h30 passar para 3 horas. Quando eu perguntar as coisas, os irmãos não souberem aí, nós vamos ter que aumentar, dar reforço. Hebreus capítulo 11. Irmãos, vou procurar ser breve, né? Vamos ter aqui que ministrar a Santa Ceia. Mas nós não podemos ter pressa de sair da presença do Senhor, porque Deus faz da maneira que Ele quer, segundo a sua boa vontade. Irmãos, hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais na presença do Senhor. Mas hoje é o dia que nós vamos fazer memória do autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé, irmãos? Irmãos, quem é o autor e consumador da nossa fé? Glória a Deus. Estou quase aumentando a hora do estudo bíblico aí para 3 horas, hein? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11. Vamos ler só o versículo 1. Independente da tradução que está aí na tua Bíblia, eu creio que Deus vai estar te dando discernimento do que Ele quer falar nessa noite. Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na minha versão, né, até uma maneira mais fácil de entender. Então tem essa definição aqui. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar, sempre louvando, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Aqui, irmãos, fala de fé. E fé está relacionado a crer. Fé está relacionada a crer. Nós vamos falar sobre crer. Porque, irmãos, crer é uma escolha. E nós escolhemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, nós cremos, nós fizemos essa escolha de crer no nosso Senhor Jesus. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio para crer no que quiser. Agora nós vamos aprender o que é crer. Porque muitas vezes nós pensamos que crer é só acreditar que Deus existe. Mas, irmãos, crer é mais que uma aceitação da existência de Deus. Crer é muito mais do que uma simples aceitação racional da existência de Deus. Ou simplificando, crer é mais do que você apenas acreditar que Deus existe. Olha só, irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina
que até os demônios creem, né? Eles creem e tremem. Muitas vezes o crente até crê, mas não teme, não treme. Mas os demônios, eles creem e até estremecem, eles tremem. Então nós vamos ver, irmãos, que crer é muito mais do que isso, acreditar que Deus existe. Pastor William, e o que é crer? Irmãos, crer, nós vamos trazer aqui algumas definições na palavra do Senhor do que é crer. E a primeira definição que eu quero trazer do que é crer, que crer é pertencer. Quando nós cremos, nós passamos a pertencer a Deus, nós passamos a pertencer à família de Deus. Temos uma referência aqui, o Pedro já vai colocar. Essa referência está lá em Efésios 2, versículo 19 e versículo 22. Eu quero ler junto com os irmãos aqui, para a gente não se perder aqui, irmãos. Ó, Efésios 2, versículo 19 até o versículo 22. Vai dizer assim, ó: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vemos que crer é pertencer. Pertencer à família de Deus. Pode passar, Pedro. Versículo 20. Versículo 20 vai dizer, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Crer é fazer parte da família de Deus, a qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, é todo o fundamento. Pode passar, Pedro, versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Versículo 22 vai dizer: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Olha só, irmãos, nós fazemos parte da família de Deus e nós somos edificados para nos tornarmos moradas de Deus. Então nós pertencemos à família de Deus, nós pertencemos a Deus e, além de tudo, Deus ainda faz morada dentro de nós. Então crer é pertencer ao nosso Senhor. E o que mais é crer, irmãos? Crer também é participar. Crer não é apenas pertencer, mas crer é também participar. Porque se eu disser que eu pertenço à família de Deus, mas eu não participo da família de Deus, irmãos, na verdade eu estou enganando a mim mesmo. Na verdade eu não estou pertencendo à família da maneira que eu penso. Porque, irmãos, o que acontece? Quando tem a parábola do filho pródigo, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos uma coisa interessante, né? Que um dos filhos ali do pai saiu, foi aí gastar seu dinheiro no mundão, com as meretrizes. Nós sabemos que a palavra de Deus vai dizer que esse filho se arrependeu e ele voltou para a casa do pai. O pai acolheu esse filho, mas nós vemos que ali o irmão do filho pródigo, irmãos, não aceitou ele bem, né? O irmão do filho pródigo não aceitou. A Bíblia vai dizer que o irmão do filho pródigo falou assim, ó: esse teu filho, ele estava aí no mundão, ele gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, esse pecador, o Senhor vai receber ele de volta? Então olha só, irmãos, o irmão do filho pródigo já não estava considerando nem ele mais como irmão. Falou, esse teu filho, e olha que o pai corrigiu. O pai falou, este teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então note que o irmão do filho pródigo, ele achava que pertencia ali à família. E que o seu irmão, que se desviou, que foi para o mundão, que pecou, já não pertencia mais à família. Mas na visão do pai, irmãos, olha só, mesmo aquele filho que se perdeu, mesmo aquele filho que pecou, mas que se arrependeu, irmãos, nunca deixou de fazer parte da família do pai. Agora o irmão já não considerava mais da família. Se a gente for olhar, irmãos, aquele que estava perdido, mas se arrependeu, fazia muito mais parte da família do que aquele que sempre esteve dentro da casa do pai, mas não considerava o irmão só porque caiu como da família. Então, às vezes, na igreja nós temos que ter este cuidado também, porque nós podemos estar dentro da casa de Deus, fazer parte da organização, mas não fazer parte do organismo. Muitas vezes nós podemos achar que nós pertencemos à família de Deus, mas dependendo das nossas atitudes e de como está o nosso coração, nós estamos muitas vezes mais afastados da presença do Senhor do que aquele que por algum motivo caiu, pecou, mas vai se arrepender e voltar para a casa do Senhor. Então, irmãos, crer é também participar. Crer é pertencer da família, mas crer é também participar do corpo de Cristo, da família do Senhor.
Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Efésios 2, versículo 10, irmãos. Nós estamos falando aqui de participação. E para que Deus nos criou? Efésios 2, versículo 10, diz assim, ó: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, além de Deus, irmãos, nos aceitar como filhos, como membros da família de Deus, Ele nos aceita, mas é com um propósito, para que a gente participe da obra do Senhor, para que a gente tenha participação. Certa vez Jesus falou assim, ó: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então, crer é também participar, é fazer. Lá em Tiago 2, versículo 17, vai dizer assim, ó, que a fé sem obras, ela é morta por si só. Então, crer é pertencer e crer é participar. Todos nós estamos trabalhando aqui para edificação do reino de Deus. Nós não construímos o nosso próprio reino. Nós estamos trabalhando para a construção do reino de Deus. Deus, Ele nos chama para fazer parte da família de Deus, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa dar frutos. Hoje mesmo de manhã, eu estava lendo ali uma passagem que me chamou muita atenção, a passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 12, até o versículo 19. Vai dizer uma coisa interessante, irmãos, vai falar aí sobre a figueira, né? Aquela figueira estéril, a figueira a qual Jesus passou por ali. Jesus estava com fome, e ele olhou para aquela figueira, a figueira estava cheia de folhas. Então, quando Jesus viu aquela figueira cheia de folhas, o natural daquela figueira era que ela tivesse também frutos. Só que a figueira não tinha frutos, só tinha folhas. Ou seja, só tinha aparência, mas não tinha frutos. Porque acontece uma coisa interessante. Na maioria das árvores, pelo pouco que eu conheço, trabalhando ali na Nova Cap há 23 anos, mas a maioria das árvores, pelo pouco que eu conheço, irmãos, qual é o processo natural delas? Primeiro, elas dão ali as folhas, né? Dão as flores, e depois que vem o fruto, né? Agora, estudando sobre a figueira faz o processo contrário. A figueira, primeiro, ela dá o fruto, e depois ela quer dar as folhas. Então, o natural é que quando tem folhas, é natural que o fruto já esteja lá também. Só que quando Jesus olhou para aquela figueira, não havia frutos. O que essa palavra de Deus nos ensina, irmãos? Nos ensina que não adianta a gente só ter a aparência. Porque muitas vezes nós queremos fazer esse processo. Não, primeiro eu vou cuidar da minha aparência, eu vou me aparentar que eu sou crente, e depois eu penso em dar frutos. Mas na verdade, irmãos, primeiro nós temos que deixar o fruto do Espírito, né, invadir a nossa vida. Nós temos que deixar, irmãos, nós temos que ser tomados pelo fruto do Espírito, irmãos, nas nossas vidas, para que a gente possa também começar a praticar as boas obras. Nós temos que se encher do Espírito Santo. Se enchendo do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai começar a se evidenciar nas nossas vidas, e aí nós vamos praticar as boas obras da maneira correta. Então, muitas vezes, em primeiro lugar, nós queremos ter aparência para depois ter frutos, mas Deus, Ele está mais preocupado se nós temos frutos, irmãos, porque a aparência é apenas um detalhe na presença do Senhor, irmãos. O homem olha para a aparência, mas Deus atenta para aquilo que está no coração do homem. E aí uma coisa que eu até acho essa história meio triste, porque vai dizer ali que quando Jesus não viu frutos naquela figueira, Jesus amaldiçoou a figueira, né? Falou: nunca mais cresça frutos em você, e que você vai secar. No outro dia, quando os discípulos passaram lá, os discípulos até admiraram que a figueira realmente tinha secado. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para pertencer, para participar, para frutificar. Mas o cristão, quando não dá fruto, ele se torna como essa figueira. Ele se torna um crente estéril, ele se torna um crente seco, irmãos. Não tem vida, não tem fruto, não tem nada para oferecer. A Bíblia fala, Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O ramo que está em mim, este dá frutos. E quando ele dá fruto, o Pai limpa para que dê mais frutos ainda. Mas o ramo que está em mim e não der frutos, o Pai corta e é lançado, só serve para ser lançado no fogo, meus irmãos. Então note que nós fomos chamados para ser família de Deus, mas com o propósito de participar, com o propósito de frutificar, meus irmãos. Senão vamos nos tornar pessoas secas e pessoas estéreis, como aquela figueira. Isso é muito forte. Pastor William, o que mais significa crer? Crer é também confiar e depender. Confiar e depender. Confiar em Deus, irmãos.
Vamos falar a verdade, confiar em Deus quando tudo vai bem, é fácil. Ah, Deus está no negócio, Deus está comigo. Mas confiar quando tudo diz que não, quando a gente não entende nada, quando a gente está entendendo o que está acontecendo, nós conseguimos confiar. Ó, estou vendo Deus nesse negócio. Mas quando tudo parece dar errado, irmãos, nas nossas vidas, quando nós não conseguimos entender nada do que está acontecendo, como confiar em Deus? Como continuar fazendo a obra? Como continuar pregando? Como continuar orando, buscando, intercedendo? Como continuar frequentando os cultos quando tudo está dando errado? Como continuar adorando a Deus? Como continuar agradecendo a Deus, louvando a Deus de todo o coração quando tudo está dando errado, irmãos? Como confiar em Deus? Porque, irmãos, confiar é diferente de acreditar. Vou citar aqui um exemplo. Vamos citar aqui um exemplo de um equilibrista. Os irmãos já viram equilibrista, né? Que anda na corda bamba, no circo, anda naquela corda bamba ali, o equilibrista. Então, irmãos, vamos dar um exemplo aqui do equilibrista. Se um equilibrista chegar para você e disser assim, ó, você acredita que eu sou capaz de atravessar de um prédio para o outro apenas pisando numa corda bamba, apenas usando uma corda bamba? Você acredita que eu sou capaz de passar de um prédio para o outro através dessa corda bamba? Muitos vão dizer que sim, né? Acredito. Você é um equilibrista, você treinou para isso, você é uma pessoa treinada. Eu acredito que você pode passar de um prédio para o outro apenas utilizando uma corda. Então isso é acreditar. E se o equilibrista continuar dizendo assim, ó, e você acredita que eu posso atravessar de um prédio para o outro na corda bamba em cima de uma bicicleta? Aí você ainda pode dizer, acredito, porque você treinou para isso. São anos e anos de treinamento. Aliás, né, já tem vídeos aí, né, de pessoas que fazem isso, né? Atravessa numa bicicleta ali, utilizando aquelas varonas, né, o equilibrista. Então você vai falar, eu acredito que você é capaz de atravessar de um prédio para o outro utilizando uma bicicleta numa corda bamba. Você acredita. Agora, se o equilibrista falar assim, e você? Você confia em montar na garupa da bicicleta enquanto eu atravesso de um lado para o outro? Você monta na garupa da bicicleta para me atravessar de um lado para o outro? O que a maioria vai dizer? Está repreendido. A maioria vai dizer, eu mesmo não, tá louco, hein? Se quiser vai lá, eu que não vou. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, isso é confiar. Confiar é você montar na garupa do equilibrista enquanto ele atravessa de um lado para o outro. Isso é confiar. É assim com Deus também. Muitas vezes Deus chega nas nossas vidas e fala, você crê que eu posso fazer isso? Você fala, creio. Você acredita que eu posso fazer isso na sua vida? Aí você diz, acredito que o Senhor pode fazer isso. Aí Deus fala, então coloque tudo nas minhas mãos, deixa que eu assuma o controle a partir de agora. Aí nós deixamos, irmãos? Muitas vezes nós não deixamos. Nós que queremos estar no controle. Nós queremos assumir o controle, irmãos. Às vezes nós queremos tirar algo ali das mãos de Deus ou não colocar nas mãos de Deus. Então confiar é como se você montasse ali na garupa da bicicleta de Deus e deixasse ele te conduzir pela corda bamba. Porque a corda bamba, ela traz muitos perigos. Ela balança. Tem hora que você pensa que vai cair. Tem hora que você pensa que vai morrer. Não é assim na caminhada também? Tem hora que o vento vem tão forte, fala, Senhor, agora eu não sei se eu vou ficar de pé, não. Eu acho que agora eu caio. Eu acho que agora eu morro. Não é, irmãos? Então confiar é isso, irmãos. É entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando nós confiamos, nós vamos ter força para prosseguir. Nós vamos ter força para continuar na obra de Deus, continuar adorando a Deus, continuar louvando, agradecendo ao Senhor, continuar na presença do Senhor confiando. Muitos se afastaram da presença do Senhor porque deixaram de crer, deixaram de acreditar e o pior, deixaram de confiar em Deus. Então, crer é confiar, mas é também depender. Quando nós dependemos de Deus, irmãos, quando nós temos esse reconhecimento que nós dependemos de Deus, nós paramos de lutar com as nossas próprias forças. Nós paramos de querer resolver tudo com o nosso próprio entendimento. Eu não esqueço da pregação do presbítero Fábio no domingo aqui, achei muita graça, mas é realmente o que acontece. Ele falou que tudo que ele já precisou resolver na presença do Senhor, ele resolveu com jejum e coração, né? 7 dias de jejum e oração, né? E ali ele sempre conseguiu vencer todas as suas lutas, resolver, que Deus resolvesse todas as situações na vida dele, né? Aí ele falou, como que os crentes querem resolver hoje em dia? É falando, né? Então, meus irmãos, é isso que acontece. Quando nós queremos resolver com o nosso próprio entendimento, é isso que acontece. Nós queremos resolver na força,
nós queremos resolver falando, nós queremos resolver reclamando, nós queremos resolver brigando, nós queremos resolver tudo na força. Agora, dando um exemplo assim, já vi uma pessoa que muitas vezes assim, eu já vi esse exemplo uma vez, e eu gosto de trazer para a ministração. Certa vez, eu estava vendo o exemplo de uma pessoa quando está se afogando. A pessoa quando está se afogando, irmãos, ela tenta lutar com todas as forças para não se afogar. Ela fica se debatendo e tenta lutar ali para não se afogar. Mas quanto mais ela se desespera, quanto mais ela se debate, mais ela afunda. Aí eu estava ouvindo ali uma reportagem, uma entrevista com aquele salva-vidas. O salva-vidas falou assim, muitas vezes nós esperamos até a pessoa perder a consciência. Ou até mesmo, se for preciso, a gente desmaia a pessoa para poder salvar a pessoa, para a pessoa parar de se debater. Então o salva-vidas tem que esperar a pessoa parar de se debater, tem que esperar a pessoa muitas vezes até perder a consciência. Certa vez, irmãos, eu fiz parte de um salvamento. Mesmo sem saber de nada sobre salvamento, mas certa vez eu estava ali na barragem, no parque da barragem, na barragem, né, onde toma banho ali. E ali um colega meu, de uma hora para outra, estava tomando banho ali, água de correnteza, no fundo. Aí ele estava tomando banho de uma hora para outra, irmãos, ele começou a afundar. E afundou uma vez, e afundou 2 vezes. Aí eu ouvi falar que se afundar 3 vezes já morre, não volta mais. Aí afundou 2 vezes e eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, será que ele está brincando? Eu pensei que ele estava brincando, irmãos. Mas quando ele me olhou com aqueles olhos esbugalhados e já ficando roxo, eu falei, ele não está brincando não. Eu falei, ele está brincando não. Aí estava um colega meu lá, falou, ele não está brincando não, é melhor nós pular lá. Ele, nós vamos pular lá, ué, vamos deixar o cara morrer, moço? Irmãos, foi eu e outro colega, pulamos dentro d'água sem saber de nada. Pulamos lá e chegamos perto dele, aí quando chegamos perto eu falei, mas não é para agarrar na gente não, eu estava conversando com o cara morrendo e eu conversando com ele, não é para me agarrar não, hein, se agarrar vai morrer todo mundo, não agarra na gente não, e o cara lá, morrendo. Aí, irmãos, falei, como é que nós vamos fazer? Aí um colega meu foi para um lado, eu fui para o outro, nós fomos tipo pelas costas dele. Quando nós fomos pela costa, eu peguei pelo um braço, pelo antebraço dele, meu colega pegou pelo outro, e nós fomos nadando até na margem, conseguimos salvar o rapaz. Mas olha, irmãos, se ele começar a se debater e agarrasse na gente. Então é isso, quando nós não confiamos em Deus, quando nós não estamos na dependência de Deus, nós ficamos nos debatendo. E às vezes não acontece nada. Quanto mais a gente se debate, mais parece que o problema piora. Aí Deus espera o quê? Espera a gente perder nossas forças. Porque quando nós perdemos nossas forças, aí nós falamos, Senhor, agora eu vou colocar nas suas mãos de vez mesmo. Porque eu tentei, lutei e não consegui, agora eu vou colocar nas suas mãos. Eu já tive experiência assim, irmãos, tentando resolver de uma maneira, não consegui de jeito nenhum. Eu falei, Senhor, realmente eu tenho que colocar tudo nas suas mãos. Aí eu fiz o quê? Parei de me debater. Eu me aquietei. E quando eu me aquietei, aí eu vi a providência de Deus na minha vida. Eu vi tudo se ajeitando. Eu falei, não é que funciona mesmo? Esse negócio de entregar tudo nas mãos do Senhor? Então, irmãos, crer é pertencer, crer é participar, crer é confiar e depender. E crer também é, irmãos, entregar e descansar. É sobre isso que nós estamos falando, né? Entregar nas mãos do Senhor. Mas muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós entregamos nas mãos do Senhor, quando demora um pouquinho a coisa acontecer, nós já queremos puxar de volta. Entregamos, mas puxando de volta. É como se não soltasse, né? Às vezes quando a pessoa assim vai dar um presente para outra e não está com muita vontade de dar, ela dá assim, mas fica com vontade de puxar de volta. Então muitas vezes nós colocamos algo nas mãos do Senhor, irmãos, mas queremos assumir o controle logo depois. Nós falamos, não, eu acredito, eu confio, eu creio, vou deixar tudo nas mãos do Senhor. Mas passa um pouco, já estamos tentando lá resolver com a força do nosso braço e com o nosso próprio entendimento, irmãos. Então nós temos que entregar verdadeiramente todas as nossas causas para o Senhor. Porque é Deus que conhece além da curva. Nossa visão é limitada. Nosso raciocínio é limitado. Nossa mente é limitada e nós somos limitados. Mas nosso Deus é um Deus ilimitado que sabe de todas as coisas. E essa questão de entregar está lá em Salmos 37, versículo 5. Coloca aí, Pedro. Salmos 37, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Salmos 37, 5. Salmos 37, versículo 5. Assim, irmãos, porque a questão de confiar. Deixa lá, Pedro, no 91, versículo 2. A questão de confiar está aqui, no Salmos 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, irmãos, quem é o nosso Deus? Nosso Pai que está nos céus, né? Quem é o nosso refúgio? É o nosso Deus. Quem é a nossa fortaleza?
não é a força dos nossos braços, é o nosso Deus. E é nele que nós devemos confiar. Agora, na questão de se entregar, está lá em Salmos 37, versículo 5. Coloca aí, Pedro. Olha só. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Entregar o nosso caminho é entregar a nossa vida. A oração do Pai Nosso diz assim, ó: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Nós temos que entender o que isso quer dizer. Quer dizer o seguinte: Senhor, que a minha vida aqui na terra esteja, que meus propósitos aqui na terra, que meu caminho aqui na terra esteja alinhado aos seus caminhos que estão aí nos céus. Porque a Bíblia fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Então nós temos que orar: Senhor, que os meus caminhos aqui na terra estejam alinhados com os caminhos do Senhor aí nos céus. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vida aqui na terra. Que a minha vontade aqui na terra também esteja alinhada com a vontade do Senhor que está nos céus, porque os céus são mais altos que a terra, irmãos. Então todos os nossos sonhos, propósitos, vontades que nós temos, irmãos, tem que estar alinhada à vontade soberana do Senhor. Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade do Senhor, irmãos, aí a Bíblia fala: pode pedir tudo o que quiser no meu nome e eu farei, porque a nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus, irmãos. Então é isso, entregar o nosso caminho, a nossa vida, todas as nossas causas ao nosso Senhor. E aqui no versículo 7, Salmos 37, versículo 7, vai dizer de descansar. Porque nós falamos que crer também é entregar e descansar. Olha só o que diz no versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então só a parte A aqui, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Pastor William, por que é tão difícil descansar? Já notou que é difícil descansar, irmãos? Às vezes até fisicamente. Muitas vezes quando nós estamos com algum problema. Quando nós estamos com algum problema, ansiosos, é difícil até descansar. Às vezes nós falamos assim: estou muito cansado, eu vou deitar ali e vou dormir. Aí quando você deita, você começa a pensar naquele problema. Você começa a ficar ansioso. Você começa a ficar preocupado e até perde o sono. Era para ser fácil descansar, né? Estou cansado, quero dormir, vou dormir ali. Era para ser fácil descansar. Mas não é fácil descansar. Porque os problemas invadem nossa mente muitas vezes e nós perdemos até o sono. Lá na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus também vai dizer. Diz assim, ó: esforça para entrar no meu descanso. Olha só, Deus falando através do autor, né? Esforça para entrar no meu descanso. Como assim, esforçar para descansar? Eu tenho que me esforçar para descansar? Mas a verdade é essa, irmãos. Nós temos que nos esforçar para descansar. Porque esse esforço requer o quê? Requer confiança total em Deus. Requer crer totalmente no nosso Deus. E esforçar para descansar. E por que muitas vezes nós não conseguimos descansar? Por que nós não conseguimos descansar? Nós não conseguimos descansar, irmãos, porque muitas vezes nós não sabemos esperar no Senhor. Nós não aguentamos ter que esperar no Senhor. Quando algo sai errado, quando algo demora muito chegar nas nossas vidas, aí nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados, nós ficamos desesperados, aí não conseguimos descansar. Agora Deus, Ele permite a gente passar por todo tipo de situação. Quando a gente luta, quando a gente tenta e uma coisa demora a chegar nas nossas vidas, demora tanto que muitas vezes nós até falamos assim: não quero nem saber mais disso não. Quero nem saber, vou esquecer disso, vou esquecer dessa causa. Deixa nas mãos do Senhor, Ele é que sabe. Aí é neste momento que você consegue descansar. Quando você desiste de lutar com suas próprias forças. Aí neste momento você consegue descansar. Você fala: Senhor, eu já tentei de tudo, não consegui. Agora sim eu confio, eu creio que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos ela estava com aquele fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro, tentou todos os recursos dessa terra, foi nos melhores médicos, comprou os melhores medicamentos. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que ela experimentou ali os melhores equipamentos. E nada deu certo. Ela lutou com todas as suas forças, com todos os seus recursos financeiros, ela lutou. Ela lutou com o seu entendimento, ela procurava um médico, procurava outro, não dava certo, ela procurava outro médico. Ela lutou de todas as maneiras
para ser curada e não conseguiu. Mas aí chegou o momento que ela resolveu entregar e descansar. Ela entregou a sua causa aos pés de Jesus. E ela descansou aos pés de Jesus. Mas antes de descansar, olha o tanto que essa mulher sofreu. Olha o tanto que essa mulher ficou cansada. Anêmica, né? Perdendo sangue. E até no momento que ela foi receber o milagre dela, ainda precisou de um esforço. Ela precisou ter uma atitude de fé, um ato de fé, vencer a multidão e tocar nas orlas de Jesus. Precisou de um esforço. Porque para descansar, requer um esforço também, irmãos. Um esforço de fé. Irmãos, a Bíblia fala lá no Salmos 27, versículo 14. Espera, pois, no Senhor. Aí muitas pessoas falam, esperar então tá bom, vou ficar aqui paradão, vou ficar esperando cair do céu. Não, esperar é no sentido de confiar, de acreditar, de crer que Jesus, Ele vai nos socorrer. Então a Bíblia fala assim, espera pois no Senhor, só que não para aí. Aí o Salmos 27, 14 vai dizer, esforça-te e eu fortalecerei o teu coração. Muitas vezes nós pedimos, Deus fortalece o meu coração, mas nós não nos esforçamos em nada para que Deus possa fortalecer o meu coração. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu estou precisando de um fortalecimento, estou precisando que o Senhor fortaleça o meu coração, mas nós não buscamos esse fortalecimento. Nós não oramos, não jejuamos, não consagramos, não vemos para a igreja, né, para estar buscando forças na comunhão juntamente com os irmãos, nos cultos de orações. Culto de oração, irmãos, é um renovo tão grande. Certa vez eu estava lá, né, quando eu ia ainda congregar, nem congregava ainda na Resgate, mas eu já conhecia a Resgate, e lá tinha as consagrações. E eu passei por uma batalha espiritual, um período da minha vida que eu estava me sentindo tão fraco, irmãos, que eu não estava tendo força para nada. Minha esposa acompanhou isso. E aí eu comecei, né, a perceber que lá tem as consagrações. Tinha as consagrações, se eu não me engano, era na quarta e na sexta, se não me falha a memória. Aí eu comecei a ver que tinha as consagrações, aí eu comecei a ir. Só que antes de eu ir, foi uma batalha muito grande. Quem queria ir? Quem disse que minha carne queria ir? O Espírito queria, mas a carne não queria não. Aí o Espírito, vamos, e a carne, vai não, meu filho, fica aí dormindo mesmo. Fica aí mais um pouquinho. Não vai não, oração demora demais. 1 hora de oração vai demorar muito. Aí quem disse que eu queria ir? Só que aí eu tive que fazer o quê? Me esforçar. Então, irmãos, a palavra diz, esforça-te e eu fortalecerei o seu coração. Não é só pedir. O salmista Davi também falou, uma coisa pedirei ao Senhor, mas também a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e meditar no seu templo, irmãos. É pedir, mas é também buscar. E aí quando eu comecei a ir lá para a consagração, comecei a participar ali dos cultos de consagração, irmão, eu comecei a me sentir renovado através das orações ali. Então é necessário um esforço. Não adianta ficar deitado até 8 horas, 10 horas, 11 horas. Não adianta ter preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de ler a Bíblia, irmãos, que o coração não vai ficar fortalecido. A alegria do Senhor que é a nossa força. Quando nós buscamos a presença do Senhor, é isso que nos fortalece. Então, por que nós não conseguimos descansar muitas vezes, irmãos? Porque muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Mas quando nós nos dispomos a descansar, irmãos, o tempo passa rápido. É igual aqui no culto, né? Aqui no culto, quando a gente olha para o relógio, já está acabando o culto. Mas quando nós descansamos, confiamos, nos entregamos ao Senhor, aí, meus irmãos, nós não vamos nem perceber o tempo passando, porque Deus, Ele vai acalmar o nosso coração, irmãos. Então, o que é crer? Crer é pertencer à família de Deus. Crer é participar da família de Deus. Crer é confiar e depender. E crer é entregar e descansar, meus irmãos. É isso que Deus tem para a minha e para a sua vida hoje. Eu falei que ia ser rápido, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Não sei que situação você está passando, não sei que vento você pode estar passando, ou qual preocupação você chegou hoje aqui, irmãos. Mas de uma coisa eu sei, quando nós cumprimos com esses princípios bíblicos, Deus, Ele cumpre as promessas dEle nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então nós falamos de fé e hoje nós vamos estar aqui fazendo memória do autor e consumador da nossa fé, irmãos. Mas antes eu peço que os irmãos aplaudam bem forte essa palavra, porque essa palavra é digna de toda aceitação nas nossas vidas. Quero convidar aqui nessa noite os obreiros, né, que vão estar nos ajudando aqui, e o grupo de louvor também já pode estar se preparando.